Bom dia, bem-vindos ao novo podcast do IAN. Hoje vamos falar sobre a invasão da Ucrânia com o professor Bruno Cardoso Reis e a professora Mónica Dias da Universidade Católica. Professora Mónica, muito bom dia. A Rússia e Putin em particular têm vindo a afirmar que a Ucrânia não é realmente um Estado independente e não devia existir independentemente da Rússia. Mas será que isso é mesmo assim? Porque as nações são importantes, têm uma identidade e, de facto, a Ucrânia, apesar de ser recentemente um Estado razoavelmente novo, a Ucrânia tem uma identidade, e uma identidade que já tem há algum tempo, e portanto gostava de saber aqui, para começar, a sua opinião sobre este tema. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigada pela sua pergunta, porque eu acho que é aí, precisamente aí, que este conflito é muito importante para nós. Na verdade, está em causa uma ordem da soberania dos Estados, que é um princípio fundamental do direito internacional e que está aqui a ser atacado de uma forma bárbara. Ainda por cima, com expressões que não correspondem de toda à realidade e se situam num universo de uma história inventada e altamente divulgada pelo canal de propaganda Russian TV, por exemplo. E essa propaganda de reescrita da história é obviamente um veículo importante para enfim, sobrevivência política e justificação do injustificável do ponto de vista das agressões da Federação Russa. E, como já recordava o Papa Bento, Papa Bento XV, em 1915 também, durante a Primeira Guerra Mundial e perante agressões também às nações, à identidade das populações, dizia: as nações não morrem. Portanto, pode haver muitas agressões, mas as nações não morrem. E esta identidade nacional é fundamental no contexto internacional. A identidade nacional não se opõe à cooperação e à formação de uma comunidade ou até de alianças, mas é fundamental e, curiosamente, depois da queda do muro em Berlim em 1989 e depois, digamos, do conflito ideológico, o que cada vez mais tem sido relevante no palco internacional é precisamente a identidade e a nação também, nem sempre de forma pacífica, nem sempre de forma de afirmação pacífica. Portanto, a questão da identidade está na origem de muitos conflitos. No entanto, é esse o princípio que para nós hoje é muito importante e é notável a resposta da população da Ucrânia, que perante uma agressão de um Estado incrivelmente mais superior, com muito mais capacidades militares, não só de tropas, mas também por vias aéreas, portanto uma superioridade absoluta, como apesar de tudo isso afirma: não, Sr. Putin, as nações importam e nós somos a nação ucraniana e estamos aqui para resistir, mesmo que a resistência não seja longa, porque obviamente a desproporção é grande. Não podemos esquecer também, tivemos várias guerras assimétricas em que o mais poderoso nem sempre acabou por prevalecer. Professor Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por estar connosco. Será que esta invasão não enfraquece mais a posição da Rússia do ponto de vista internacional, porque coloca mais dependente da China, e do ponto de vista interno, porque parece haver, apesar de ainda não ser muito óbvio nem muito forte, uma certa oposição interna a esta guerra? É um prazer estar aqui. Pronto, eu acho que realmente essas são questões-chave, não é? Eu acho que é muito interessante e é muito corajoso as notícias que nos têm chegado sobre a quantidade de manifestações em mais de 50 cidades, mais de 1000 pessoas detidas na Rússia. Aliás, é interessante que o presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez questão de enviar uma mensagem em russo, não é, para a população russa, no fundo procurando contrariar esta ideia de que há uma hostilidade da Ucrânia em relação à Rússia, à cultura russa. Acho que isso é interessante. Eu tenho dificuldade em avaliar isso. Ainda hoje de manhã estava a ouvir
enfim, um dos membros da oposição russa ligado ao Navalny, que está exilado nos Estados Unidos, e que dizia que talvez mais ou menos metade da população esteja alinhada com Putin, mais ou menos metade esteja em oposição, e isso de facto é uma novidade, ou seja, ele tem estado, no fundo, a perder popularidade. E uma interpretação possível deste conflito é que ele acha que, tal como em 2014, isto é uma forma de tentar recuperar alguma popularidade, de apelar ao sentimento nacionalista, etc. Mas realmente são manifestações inéditas, não aconteceram, por exemplo, em 2014. Portanto, eu acho que pelo menos ele está aqui a reagir a um sentimento de perda de popularidade. Eu acho que em nenhum sistema político é irrelevante que o líder político tenha alguma popularidade. Nenhum regime sobrevive apenas com base na repressão, não é? E, portanto, acho que isso é um fator interessante e relevante. E aí acho que, no fundo, o decorrer da campanha e haver muitos mortos em termos de soldados russos, mas também em termos da população civil ucraniana, acho que seria aí um fator importante. Acho que é isso que ajuda a explicar que, apesar de tudo, a operação militar russa tenha procurado evitar bombardear de forma massiva zonas onde está a população civil, pelo menos até agora. Em relação à questão da dependência em relação à China, essa realmente é outra grande questão, em termos, digamos, de geoestratégia global. Eu penso que, no fundo, a avaliação que eu faço é que o presidente Putin sentiu-se encorajado com alguns sinais de retraimento do Ocidente e dos Estados Unidos, a questão da retirada do Afeganistão, por exemplo, de sinais de divisão, polarização, enfim, o ataque ao Capitólio, enfim, toda esta hiperpolarização na política, sobretudo americana, e sentiu-se encorajado também por sinais, digamos, de um peso crescente da China, uma alternativa económica, financeira, em termos de mercado, de importação, de compra de matérias-primas, em termos de exportação de tecnologia, de investimento, em relação ao Ocidente. Agora, realmente há esse problema, é que se essa alternativa existe, se a Rússia passar a depender muito mais dela, e no fundo cortar as pontes com os mercados ocidentais, com a finança ocidental, com a tecnologia ocidental, vai passar a estar muito mais dependente da China, de Pequim, do regime chinês, e até podemos interpretar, por exemplo, estas últimas declarações do presidente Putin de que estaria disponível algum tipo de negociação, mesmo que possamos questionar até que ponto é que isso é uma oferta séria, como de alguma forma uma resposta a alguns sinais da China de que, no fundo, embora mais favorável à Rússia e recusando sempre a condenar a invasão, no fundo a estes apelos chineses a algum tipo de diálogo, a algum tipo de compromisso. Portanto, se calhar já estamos a assistir a sinais de facto que a Rússia está muito mais dependente da China em termos de política global do que acontecia no passado. Geralmente esta questão não é focada desse prisma, e por isso agradeço-lhe muito esta pergunta relevante. Geralmente a interpretação é que Putin de facto revela a sua força e quer impor uma nova ordem mundial. Eu não partilho desta ideia. Parece-me que este avanço de Putin é um sinal de desespero, é um último recurso para tentar ter uma voz, não conseguiu vencer ao longo dos últimos 30 anos, e isso é muito relevante, porque temos que considerar que a Federação Russa tem uma economia fraca. A Federação Russa tem uma população que só é possível de conter através de um regime de medo ou de terror. É um regime que não tem leis, não é um Estado que se rege por leis transparentes e válidas. É um regime que suprime toda a oposição, e não é só oprimir e suprimir, mas é também envenenar, portanto é atacar a vida daqueles e dos familiares daqueles que ousam simplesmente formar um partido que defende o combate à corrupção. Portanto, nem sequer são aqueles partidos que querem uma revolução geral do sistema, não, é simplesmente os partidos que se manifestam contra a corrupção, que é um vírus terrível neste espaço, não é? Também esses líderes são ou presos ou envenenados. E portanto,
não há qualquer sociedade civil também que se possa expressar livremente. Vimos ontem que quem se manifesta contra a guerra é preso, e não, as prisões na Rússia garantidamente não são como as prisões na União Europeia. E, portanto, na verdade, parece-me que Putin não conseguiu, nem externamente, conquistar um papel no palco internacional, nem consegue, sem um regime de medo, controlar o seu próprio lugar de líder na União Soviética. E, para além destas questões, não podemos esquecer que há no território da Federação Russa também muitos outros desejos separatistas, mas nem todos eles alinhados com Putin. Portanto, há também muitas populações que, precisamente pelas questões identitárias e culturais, querem realmente separar-se da Rússia, e muitas delas até preferindo alinhar com o Ocidente. Portanto, temos aqui estes vários problemas, e também outros senhores, alguns senhores de guerra, outros nem tanto, mas que já estão à espera e já estão a olhar para o lugar de Putin, enfim, eu diria quase com uma faca na mão, se me permite esta expressão mais violenta até, mas neste contexto, e tendo em conta a personagem, parece-me inteiramente adequada. Agora, vamos recuar só um pouco, porque isso tem a ver com o início da sua questão. Eu creio que num mundo globalizado, de facto, a Federação Russa não conseguiu impor-se do ponto de vista económico. Ou seja, se compararmos como a China se desenvolveu extraordinariamente, e com todas as críticas, obviamente, que nós podemos fazer a esse desenvolvimento económico, que obviamente também parte de um regime de medo e um regime de opressão. No entanto, houve aqui um desenvolvimento económico espantoso. E temos também, do lado da China, uma capacidade demográfica, enfim, ímpar no mundo inteiro. Temos a Índia também, obviamente, mas a Índia tem outros desafios e portanto, não conta aqui para este tema que estamos agora a debater, mas também é um ator relevante. Mas a China, quer dizer, economicamente, demograficamente e também do ponto de vista da capacidade de inovação e de tecnologia, conseguiu afirmar-se como uma grande potência, e que vai certamente marcar, com planos como, por exemplo, Road and Belt, o mundo. Os Estados Unidos e a União Europeia conseguem, obviamente, dentro desta perspectiva do seu sucesso económico, das garantias, das liberdades e das esperanças que oferece aos seus cidadãos, também ser ainda um polo de enorme atração. Repare que os muitos refugiados que vêm, por exemplo, de Estados africanos em guerra ou Estados africanos em dissolução, não vão para a China e também não querem ir para a Federação Russa, querem deslocar-se para a União Europeia ou para os Estados europeus em geral, ou então para a Grã-Bretanha e também para a América do Norte. Portanto, o sucesso económico continua, o sucesso de invenção, de liberdade e deste liberalismo internacional de cooperação continua a marcar, obviamente, o mundo. Repare-se o sucesso, por exemplo, na invenção de uma vacinação contra a Covid, veja-se a capacidade de apoio, de solidariedade económica durante esta pandemia. Isto, obviamente, é único, e é evidente que a democracia tem um preço. A democracia é um regime em que o consenso e o avanço rápido é muito mais difícil, porque exige deliberação, porque exige participação. Portanto, não podemos comparar, digamos, os desafios económicos da União Europeia ou
dos Estados Unidos, do Canadá, ou agora também, não é? Da Grã-Bretanha, com a possibilidade de imposição das suas estratégias por parte da Rússia. No entanto, temos que admitir que ambos estes espaços, um liberal, democrático, baseado no princípio do Estado, de lei, de leis e de direitos civis e políticos, continua a marcar a agenda económica e a política, e por outro lado temos também a China. A Rússia, onde é que está neste contexto? Está, obviamente, a perder, não está a apanhar o comboio, está a tornar-se irrelevante do ponto de vista económico, a sua economia é extremamente frágil e isso pode, obviamente, criar enormes problemas de contestação. E também em termos de capacidade de invenção tecnológica, a Rússia está cada vez com mais problemas, e eu parece-me que também esta incapacidade que a Federação Russa teve de alinhar com o Ocidente, e eu acho que obviamente aí o Ocidente também não foi muito hábil, tentou, só que o Ocidente obviamente é criticado quando tenta abrir a porta à Rússia e é criticado quando não abre a porta à Rússia. Não é? É mesmo isso que acontece, e é muito difícil, este equilíbrio foi muito difícil. Na altura, a perspectiva, portanto, no início deste milénio, a perspectiva foi tentar gradualmente abrir a porta à Rússia. A Rússia percebeu que não poderia continuar com um regime autoritário e fazer parte do Ocidente, e portanto desalinhou-se de uma forma estrondosa, e este, digamos, parece-me a última tentativa desesperada e algo e desproporcional e também obsessiva de avançar, mas creio que não a curto prazo, não é? Porque obviamente o poder militar está lá, mas a médio prazo não vai surtir efeito, porque os aliados vão falhar, precisamente por parte também da China, por parte também da Índia, por parte de muitos outros, enfim, players. Só uma última nota, eu sei que já estou a desenvolver este ponto muito, mas acho que é um ponto talvez diferente. Eu acho que Putin cometeu, mesmo do ponto de vista da manutenção do seu poder, um grande erro, porque apesar de tudo a Rússia é obviamente uma federação enorme, com uma extensão enfim, regional enorme, passando por vários continentes. No entanto, Moscovo e todo este aparelho político de liderança é ocidental, partilha a mesma identidade religiosa, partilha muitos outros valores, partilha também uma história, e eu acho que perante a ameaça da China, Putin e a Rússia teria sido mais perspicaz se soubesse ter alinhado os seus interesses aos interesses da União Europeia e dos Estados Unidos, mantendo obviamente a sua particularidade. Quer dizer, se o líder russo de facto quisesse defender os interesses da população russa e da Rússia, provavelmente teria de ter aberto mão de muitas coisas, é verdade, mas conseguiria ter preservado o lugar da Rússia juntamente nos Estados vencedores, e não e formando uma oposição maior em relação à China, com este alinhamento, do que aquilo que vai acontecer agora nesta caminhada, parece desesperada, e que na verdade vai prejudicar
população russa. Na realidade, o que vai acontecer é que nesta circunstância a Rússia vai ficar dependente, em particular da China, que é um tema que referiu, e de facto vai ficar um bocadinho nas mãos para tudo, desde o seu... E sobretudo do ponto de vista económico, parece-me, que perante as sanções, sejam elas suficientes ou não, ou suficientemente punitivas, digamos, ou não, o facto é que a Rússia vai ficar cada vez mais dependente da China, que depois também acaba por ter uma palavra a dizer sobre a forma como a própria Rússia vai dirigir a parte política, não é? De política e até política externa. Portanto, eu começava por lhe perguntar se acha que essa situação pode, na realidade, de facto, enfraquecer ainda mais a Rússia no futuro, ou se, ao se tornar mais dependente da China, se não criou todo um bloco que será se calhar mais difícil para o mundo ocidental, digamos, enfrentar. Enfim, não necessariamente combater, mas pelo menos enfrentar. Muito obrigada. Esse olhar para a China é fundamental aqui. E obviamente que a China não pensa em termos de 5 anos, nem 10 anos. A China pensa em termos de 50 anos, quando Putin já não estiver cá e muitos dos seus companheiros nesta campanha. E, portanto, a China, obviamente, tem interesse neste conflito, porque este conflito, neste momento, já está a enfraquecer os seus concorrentes, ou seja, isto é um ditado antigo, não é? Quando duas partes entram no conflito, é o terceiro que fica a rir. Portanto, enquanto nós estamos aqui ocupados com a questão da Ucrânia e a defesa dos nossos valores e a solidariedade e achar extraordinário a atitude de Putin, que aliás sempre desenhou, sempre teve estes planos, não é? Não podemos ser inocentes aqui, mas enquanto nós estamos a discutir tudo isto e perante o cenário de uma guerra na Europa, porque isto de facto é inaudível, uma guerra na Europa, a China continua os seus negócios em África, continua os seus negócios com o Brasil, continua os seus negócios em toda a zona da sua influência imediata, que é a Ásia, continua a sua posição de enorme hostilidade em relação a Taiwan, em relação, obviamente, a Hong Kong, em relação ao Japão, em relação a todo o comércio, que é fundamental também nestas geografias. Ou seja, esta atitude da China de não se comprometer nem com um lado nem com o outro, mas obviamente o avanço de Putin interessa a China, pode beneficiar do ponto de vista económico, porque a Rússia, como diz muito bem, vai ficar dependente, de facto, e repara, a China, tal como a Rússia, não é um Estado de compromissos, não vai cooperar, vai dominar a Rússia. Não é? E mesmo desse ponto de vista, parece-me que a opção de Putin é simplesmente uma opção de curto prazo, de sobrevivência pessoal, como aliás todos os líderes autoritários, totalitários, basta olhar para a história e ver os últimos dias desses autoproclamados grandes líderes e vermos de facto como é miserável o seu fim. E portanto parece-me que esta demanda de Putin não vai surtir um efeito, e mais uma vez o que principalmente acho relevante e deixa-nos pensar, obviamente, é como a Putin simplesmente não está nada preocupado com a sua própria população e, ao contrário, como alguém como Volodymyr Zelensky, que aliás nem sequer é um político com longos anos em partidos, está a desempenhar o papel da vida dele.
e está, de facto, a pensar na sua população e a tentar defendê-la. Esta é, de facto, a diferença. E isso é que nós devemos ter em consideração, porque hoje é a Ucrânia, obviamente a Ucrânia não é um membro da NATO, nem da União Europeia, mas é um Estado europeu que pertence à nossa família, que pertence também à nossa família de valores, que se está a afirmar, como nós nos afirmamos há muitos anos, e outros Estados na Europa também, sobretudo na Europa Central, e portanto é um Estado que neste momento precisa da nossa ajuda, só que a democracia é cara e tem que ser merecida e portanto nós neste momento somos chamados também enfim, a passar, a demonstrar claramente isso. Só mais uma nota: demonstrar a nossa solidariedade não significa dançar ao som da música que Putin dita, ou seja, não é responder irracionalmente e enviando tropas e, portanto, já ouvimos várias vezes, mas nós devíamos enviar tropas para o terreno, quer dizer, temos que respeitar as leis internacionais, temos que agir no âmbito da lei, no âmbito da cooperação e encontrar formas originais e inteligentes de ajudar a Zelensky, a Ucrânia, a sua população e fazê-la prevalecer, não a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. Professor, estava a falar sobre a questão da China, de não estar mais próxima da Rússia do que propriamente do Ocidente aqui neste tema, mas também do facto de estar a apelar às negociações, e eu recordo-me ter visto, já não sei exatamente em que dia, confesso, mas foi agora ontem ou hoje de manhã, ter visto uma intervenção também, tinha sido divulgada uma intervenção da China a reconhecer a Ucrânia, que deveria manter-se, enfim, um Estado, e se calhar, não sei que outros sinais é que vê que poderiam indicar que se calhar a China também não aprovará que, enfim, que a Ucrânia se torne simplesmente um Estado, um não-Estado, no fundo, uma província da Rússia. Eu acho que aí, no fundo, a linha vermelha seria uma anexação aberta da Ucrânia. E, aliás, acho também que, por exemplo, mesmo esta ideia das repúblicas separatistas, houve alguns sinais de que a China não veria isso com grande agrado, o que se percebe porque cria um precedente perigoso para a questão de Taiwan. Portanto, eu acho que aqui, no fundo, a solução melhor para a China, e do ponto de vista das suas relações com a Rússia, que claramente a liderança chinesa considera importantes, seria, no fundo, esta ideia de uma satelização da Ucrânia, não é? Transformar a Ucrânia, no fundo, esta ideia de, para citar as palavras de Putin, da alegada desnazificação, ou seja, no fundo mudar o regime ucraniano, de desmilitarização, ou seja, no fundo privar a Ucrânia de meios efetivos de defesa e de soberania, portanto, no fundo tornar a Ucrânia uma espécie de um Estado satélite. Acho que isso seria a opção ideal para Putin e seria também uma opção fácil de acomodar por Pequim. Realmente acho que a China não quereria, não se importaria com isso, ou seja, lidaria bem com esta ideia de que uma grande potência pode ter, no fundo, Estados vassalos. Nós sabemos que é um bocadinho essa até a tradição diplomática do Império Chinês, não é? De ter Estados vassalos, relações clientelares com Estados mais pequenos à sua volta. Acho que isso seria mais confortável do que realmente esta ideia de uma anexação pura e simples da Ucrânia, e acho que o Presidente Putin também terá percebido isso. Muito bem. E agora, passando para o Ocidente, acha que as reações da Europa, os Estados Unidos, etc., são adequadas? As sanções, de facto, têm um objetivo mais de longo prazo, porque no curto prazo dificilmente têm um impacto. E agora até se tem falado, hoje, durante o dia de hoje, sexta-feira, tem-se falado até de sanções ao próprio Putin e a pessoas muito, muito próximas dele. Mas claramente também parece que o Ocidente está a assistir ao que se está a passar sem haver grande expectativa de conseguir evitar que a Ucrânia se torne realmente um dito Estado satélite, ou sem conseguir evitar que haja uma alteração de poder que não é, enfim, não democrática, digamos, nos próximos dias. Portanto,
acha que, e falou há bocado também do facto de ter havido a percepção de que havia uma certa divisão. Agora que a Europa e os Estados Unidos, o Reino Unido, etc., parecem estar mais unidos, ainda assim parece que é suficiente para evitar que a situação na Ucrânia se torne ainda mais... Enfim, para evitar que a Ucrânia se torne, como estava a referir, um Estado satélite. Pronto, são questões muito importantes e muito pertinentes. Nem sempre a resposta será fácil ou pelo menos ou agradável, vamos dizer assim. Quer dizer, se nós olharmos de um ponto de vista muito realista, não é, muito frio, pode-se dizer, bem, os Estados ocidentais, os Estados Unidos sempre disseram à Ucrânia que não estariam disponíveis a utilizar a força, não é? Que não estariam disponíveis a colocar tropas no terreno. E em última análise, quando nós temos essa assimetria, ou seja, quando de um lado temos a Rússia que está disponível realmente a usar a força, a enviar tropas, a invadir um país, e do outro lado temos uma série de países que dizem à partida que não vão fazer isso, há realmente aí uma assimetria de base, não é, estrutural, uma fraqueza de base, se quisermos, na posição ocidental. Agora, é preciso também perguntarmos se não só os líderes, mas as opiniões públicas dos países ocidentais estariam dispostos a isso e até, tendo em conta que a Rússia é uma potência nuclear, no fundo, se o risco não seria demasiado grande, não é? Ou seja, no fundo, cairmos aqui num processo de escalada descontrolado que poderia dar uma terceira guerra mundial com uma potência nuclear. Agora, essa é realmente a tragédia da Ucrânia. É verdade, eu tenho ouvido muitas vezes imensas, e eu percebo isso, quer dizer, nós como analistas temos interesse em tentar perceber o que é que o presidente Putin quer, o que é que a Rússia quererá, quais são as suas percepções, por muito erradas que estejam, ou por muito questionáveis que sejam do ponto de vista, digamos, da sua legitimidade, da sua legalidade. Agora, eu acho estranho que às vezes parece que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia não tem direito a ter também os seus interesses de segurança, que é certo que a democracia ucraniana é bastante recente, tem problemas, tem tido crises sérias, mas apesar de tudo funciona o suficiente para de vez em quando eles mudarem de presidente em função das eleições, que é o contrário daquilo que acontece na Rússia, não é? E portanto essa é realmente uma tragédia neste momento, além da tragédia, digamos, humana, que é sempre uma guerra, não é? De refugiados, de civis mortos, enfim, de soldados que são forçados a combater, queiram ou não queiram, mas há aqui este lado, digamos, trágico. A resposta do Ocidente, quer dizer, pode-se dizer, as sanções não são suficientes. Eu acho que elas são pelo menos indispensáveis neste sentido, que seria inconcebível não haver aqui um preço a pagar por parte da Rússia por esta violação flagrante de tudo o que são regras básicas do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, da Ordem Europeia, o Tratado de Helsinki de 75, que foi assinado ainda pela própria União Soviética, de uma série de outros tratados. Convém recordar que a Rússia garantiu as fronteiras da Ucrânia e a independência da Ucrânia em 1994, em troca de recuperar da Ucrânia e lhe entregar as armas nucleares que tinha, não é? Portanto, realmente eu acho que era indispensável fazer alguma coisa a esse nível. Agora, infelizmente, não me parece que realmente seja uma solução da questão, pelo menos no curto prazo, não é? Aparentemente a Rússia está disposta a pagar este preço. Não é? De facto, o que parece é que isto é um processo imparável, que o Putin tem a desproporção de meios é de tal forma que isto de facto não vai parar até ele conquistar a Ucrânia. E no longo prazo poderá ser que prevaleça o espírito ucraniano e que seja possível para a Europa conseguir, a Europa e os Estados Unidos, enfim, os países do Ocidente, conseguirem apoiar a Ucrânia depois para se libertar. Mas o facto é que agora... não, enfim, não se sabe se é possível que está em causa agora, neste momento, se é possível travar esta invasão. Uma pessoa que está de fora parece-lhe que não, mas mesmo com estas sanções agora mais fortes. As sanções, obviamente, são sempre muito difíceis de explicar, porque não têm o efeito imediato. E eu compreendo essas críticas quando se diz a Europa não só está a falar, não está a avançar, ao contrário do que a gente vê no palco, há um enorme trabalho que está a ser feito nos bastidores. Tal como eu disse há pouco, não estamos a falar da resposta de um único Estado concertado em relação às agressões de Putin. Estamos a falar num conjunto de 27 Estados, no caso da União Europeia, que têm que acertar a sua resposta, porque senão, se os Estados individualmente começam a dar respostas, não é? Vai-se dizer, afinal não houve união. Portanto, por um lado, quer-se uma resposta unida,
e por outro lado quer-se uma resposta já, e isso não existe. Isto existe nos filmes americanos, não é? Portanto, isso é o Bruce Willis que venha e que se infiltra lá na Ucrânia. Nagasaki Plaza. Exatamente, mas a realidade não é essa. Portanto, a realidade não é essa. E exige, isso é o preço também da democracia, exige alguma paciência. E, no entanto, a União Europeia está a utilizar todos os seus canais, as negociações não param mesmo durante a noite, as negociações são muito difíceis, porque obviamente os interesses dos diferentes Estados têm que ser tomados em consideração para se conseguir uma resposta unânime. Tudo isto está a ser articulado também com os parceiros da NATO, que são diferentes e são muitos também, não é? Alguns deles muito próximos geograficamente da Rússia, não é? Não só um grande Estado como, por exemplo, a Turquia, mas também, enfim, a Albânia ou outros Estados que estão nesta influência, e a Roménia, enfim, temos aqui, para já não falar nos Estados do Báltico. Mas o que me parece aqui importante é que haverá outros meios, obviamente, que estão a ser considerados, e tenta-se responder com uma escala, tenta-se permitir que possa haver todos os dias um avanço, um apertar também do cerco ao próprio Putin. E agora o meu último ponto, para aqueles que, enfim, exigem imediatamente uma resposta, porque isso de facto não é possível mesmo politicamente, é o seguinte, temos que ter muito cuidado com a população ucraniana que vive, obviamente, no seu Estado. Porquê? Por causa de muitos reatores nucleares e por causa da própria segurança, porque Putin, ao contrário de os Estados europeus, não está interessado em poupar a população civil, não está interessado em poupar crianças nem idosos. Aliás, veja-se o que está a acontecer já no território do Donbass, em que pessoas idosas e crianças são colocadas em autocarros e transportados para além das suas casas, das suas fronteiras, com esta ideia de uma ajuda humanitária e de uma missão de paz para proteger a população. Portanto, veja-se este sofrimento, nitidamente os civis são joguetes nas mãos de Putin, e portanto eu própria tenho amigos em Kiev neste momento, e falamos ontem com eles estão cheios de medo, eles estavam a dizer que não conseguiam, quer dizer, isto para nós é inacreditável, porque nós todos vivemos numa época em que esta situação de uma agressão, de uma grande potência sobre um pequeno Estado na Europa, eu é acho muito que remota, não é? Portanto, todos, eu lembro-me muito bem ainda na guerra da antiga Jugoslávia, e foi dramático, e foi uma guerra absolutamente terrível. Mas, mesmo assim, foi um contexto diferente, mesmo assim, não é? E, portanto, temos que recuar muito na história, e muito para além da nossa memória vivida, para, enfim, recordar um momento destes. E, portanto, eles estão cheios de medo, eles veem as suas vidas, os seus bens, tudo em risco. Neste momento, por exemplo, uns amigos meus diziam: nós não fugimos antes e agora já não conseguimos sair, porque já não há vias aéreas, portanto os voos civis foram todos cancelados, há enormes filas, há já comboios de refugiados, eles têm medo, por exemplo, neste caso concreto, de se aventurarem pela autoestrada e depois ficarem sem combustível e ficarem presos. E atenção, na Ucrânia temos outras temperaturas, não é o tempo que temos aqui em Lisboa. Têm receio de ficar sem comida,
sem comida, sem medicamentos. Portanto, isto são tudo são cenários impensáveis, de facto, para nós atualmente. São impensáveis, mas cá está, quem tem responsabilidade política tem que ter muito cuidado da forma como responde a Putin, porque tem que considerar que uma resposta para além do âmbito da lei internacional, que funciona devagar e muitas vezes é instrumentalizado completamente pela Rússia e, by the way, também pela China, como se vê agora, aquilo que está a acontecer, por exemplo, no Conselho de Segurança. No entanto, há outras agências, há outras estruturas que podem ser aqui ativadas de ajuda, e por isso é que tem que haver, digamos, uma ponderação muito grande, que não é visível, e em política e também nos campos de batalha, aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que parece. Temos aqui uma enorme máquina de propaganda, temos neste momento uma supremacia militar sobre a Ucrânia, mas que não é uma supremacia contra os aliados que poderão surgir ainda nos próximos dias, e portanto esta história só agora começou. E outra coisa, nós temos que nos preparar de facto para um conflito de muitos meses, não é um conflito de um mês, não é? E pode causar, obviamente, ondas de violência e de conflito violento noutras regiões aqui, e portanto a ponderação é muito difícil, e obviamente que esta ponderação e também o sigílio, muitas vezes, não exclui determinação, não exclui força e também não é sinal de fraqueza. De facto, os países europeus também vão ter custos, estas sanções também impõem custos às pessoas, em termos dos preços energéticos, dos preços dos bens básicos, até alimentares, e o que torna a coisa um bocadinho também complicada para a Europa, de facto. Mas então aqui põe-se a questão de saber se no curto, médio prazo, se é possível, e perante esta tragédia que é de facto, nós vemos tão perto da fronteira da Europa, um país que estava num caminho de uma democracia, ou na tentativa de consolidação da democracia, será que é possível, neste novo quadro que parece que se está a nascer com esta guerra, será que é possível continuar com negociações diplomáticas, e em que condições? Será que pondo um Estado, finalmente, enfim, quando houver uma estabilização desta situação, seja ela justa ou injusta, enfim, mas quando parar a invasão propriamente dita, será que se deve retomar negociações com a Rússia, com um novo governo na Ucrânia? Será que é possível fazer isso? Que é desejável? Pois, essa é uma questão muito complexa, não é? Eu acho que é assim, eu acho que se estamos a falar de diplomacia em termos genéricos e básicos, eu acho que é indispensável continuar a ter canais de comunicação com o Kremlin, continuar a ter canais de comunicação com um Estado tão importante como a Rússia, não é? Agora, se estamos a falar de negociações para chegar a um compromisso que implique uma normalização de relações, acho que enquanto estiver a decorrer esta ação armada, isso dificilmente faz algum sentido, a não ser que houvesse sinais fortes da parte da Rússia de que seria uma negociação no sentido de congelar a situação, de algum tipo de cessar-fogo, não é? Aí teríamos de ser pragmáticos e eventualmente admitir isso. Parece-me que esta ideia de um compromisso que agora o Presidente Putin vai falar, não dá nenhumas garantias de que isso fosse no sentido de negociar com o atual governo ucraniano e, no fundo, para simplesmente ter algum tipo de garantia mais formal de que a Ucrânia não faria parte da NATO, não é? Mas que seria respeitado o seu território, que seria respeitado o seu sistema político, digamos, uma efetiva autonomia, soberania. Temo que aquilo que se pretende é, no fundo, criar aqui uma narrativa política favorável à Rússia. Eventualmente se procure criar aqui algum tipo de argumento para avançar, criar um governo paralelo, um governo, digamos, satélite pró-russo, fantoche, dependente da Rússia, pelo menos. Nesse caso, acho que isso levanta, de facto, questões complicadas para o Ocidente. Acho que, à partida, não se pode normalizar relações, certamente não no curto prazo, com esse governo. Acho que para já não é esse o caminho, e todos os sinais devem ser no sentido de rejeitar essas tentativas e de deslegitimar, não é, essas tentativas de criar uma espécie de Estado satélite pró-russo. Não é?
Uhum. Mas isso põe uma questão, não é? Que é uma questão grave para a Europa, que é a questão da nossa dependência, que ainda existe. Portugal não é tanto o caso, Portugal, enfim, como isto está tudo interrelacionado, não é também totalmente independente, de facto, mas estando ligeiramente mais protegido, o centro da Europa está muito dependente da Rússia do ponto de vista energético, mas não só, não é? Dos bens alimentares, tanto a Ucrânia como a Rússia são produtores de cereais. E, portanto, existe uma relação ali com o centro da Europa que é muito forte e dificilmente será, enfim, ultrapassada, pelo menos no Uhum. curto prazo. Portanto, como é que vê para, enfim, no fundo, para o desenvolvimento futuro, sendo que as relações, eu concordo inteiramente que as relações futuras serão, no mínimo, um bocadinho mais complicadas, como é que é possível manter esses países, digamos, dentro dos fluxos comerciais internacionais, ou será que se deve simplesmente, enfim, desistir e tentar procurar diversificar as fontes de... Sim. Não, essa é uma questão muito complexa, toda a questão das sanções, não é? Por um lado, esta ideia de que, no fundo, a não ser que haja uma relação extraordinariamente assimétrica, se estamos a falar de um país economicamente muito, muito pouco relevante, face a um país muito mais poderoso, e isso já aconteceu no passado em vários casos, mas aqui a Rússia, sobretudo em relação a uma série de matérias-primas, lá está, alimentares, energéticas, tem um papel muito importante, não é? E a Ucrânia também. Portanto, há de facto um preço a pagar da parte de quem impõe essas sanções. E eu acho que aí tem de haver alguma razoabilidade, quer dizer, acho que se pode, por um lado, procurar graduar as sanções também em função do que for acontecendo. Acho que é um pouco isso que se está a tentar fazer. E eu acho que, por exemplo, por razões, vamos dizer assim, humanitárias até, eu tenderia a excluir questões como, por exemplo, bens alimentares ou medicamentos, enfim, no fundo, produtos sanitários desse tipo de sanções. Ou seja, acho que nem nós devemos aplicar isso à Rússia, apesar de tudo, a população russa, enfim, está num sistema bastante repressivo. Como nós vemos, há bastantes russos que estão contra o que está a acontecer, portanto, obviamente, lá está, se nós vamos pagar um preço por sanções que realmente tenham um impacto, é normal que a população russa também acabe por pagar. E é muito importante é que não seja só a população em geral, e portanto aí estas sanções mais direcionadas, até em termos de justiça, são realmente importantes. Agora, eu acho que há um equilíbrio que se tem de ir procurando fazer. Em relação à questão da energia, do gás natural, eu aí não, se calhar nós não temos os dados suficientes. Eu acho que, no fundo, forçar países do leste da Europa a deixar de ter abastecimento para o aquecimento, para a produção de eletricidade, obviamente não é uma coisa sustentável. Não é? Agora, eu acho que se deve tentar o mais possível e para esse género de sanções, porque elas é que vão afetar a sério o orçamento russo, os meios para sustentar este tipo de, por exemplo, de ação militar. Corremos o risco, se não fizermos nada, de a Rússia até beneficiar economicamente, no sentido que o preço está de tal forma inflacionado por causa das expectativas de um corte, de perturbações, etc., que está com um preço histórico, não é? O petróleo atinge os $100 novamente, e portanto eu acho que se tem de fazer alguma coisa. Acho que uma chave muito importante, infelizmente não se avançou suficientemente nisso, é a questão da diversificação, ou seja, a diversificação de fornecimentos. Portugal, aliás, até tem defendido já há bastantes anos esta questão da importância do gás de liquefeito, de olharmos para fornecedores mais fiáveis, aliados, os Estados Unidos, países como o Qatar. Aí, de facto, Portugal até teria alguma coisa a ganhar em termos de SINs, em termos de finalmente se concluir uma ligação por gasoduto ao resto da Europa, que, nomeadamente, a França tem continuado a bloquear. Portanto, acho que aí já se devia ter feito mais, mas acho que é crucial que se avance com grande rapidez para esse esforço de diversificação e também diversificação em termos de fontes de energia, no fundo uma aposta ainda reforçada, não só por razões ambientais, mas também por razões estratégicas, nas energias alternativas, nas energias renováveis, enfim, este projeto do hidrogênio verde. Portanto, acho que tudo isso ganha aqui uma importância maior também do ponto de vista estratégico portanto, eu espero que se avance muito rapidamente nesse sentido para se conseguir, de facto, punir com mais eficácia a Rússia, sem que isso tenha um custo completamente incomportável para as economias europeias e para as populações europeias. Obrigada a ambos, professora Mónica Dias e professor Bruno Cardoso Reis, por participarem neste podcast e também à nossa audiência pelo interesse com que vão acompanhando os nossos vídeos e podcasts. Bom fim de semana a todos.